Bom, a gente falou um pouquinho no nosso último encontro sobre essa nuvem das coisas cognoscíveis. A gente falou um pouquinho do direcionamento da polarização da humanidade para o plano mental, né? E aí sim, então, conseguir em alguma medida, enquanto grupo, alcançar, vislumbrar alguma faceta do plano para que então, em grupo, possamos colocá-lo em prática. Eu marquei aqui e eu vou então continuar a leitura. E aí vocês podem, por favor, me interromper a qualquer momento com qualquer dúvida ou contribuição. Ao comprometer-me a revelar algo sobre os 7 raios, sinto a necessidade de lembrar àqueles que empreendem esse estudo que qualquer conjectura feita a respeito da fonte de origem dos raios não será útil, até que o estudante desenvolva o aparelho de resposta a esse mecanismo sensível, que o permitirá, registrar campos de contato mais amplos do que agora é possível. Assim, a gente vai até ver um pouquinho mais para frente, mais ou menos como os raios chegam até nós, né? Por quais planetas eles passam, quem os irradia. Mas, assim, isso é informação da mente concreta. O mestre diz aqui que isso não é o mais relevante agora. Que o mais importante é que a gente desenvolva o aparelho de resposta a esse mecanismo sensível, né? Então, qual que é esse aparelho de resposta? É a nossa mente. O mestre nos inspira, né, nos convida a desenvolver a nossa mente. Não a mente concreta, mas o caminho de construção entre a mente concreta e a mente abstrata. Aí sim, contatos mais amplos serão possíveis. Então, a nossa capacidade de cognição, a nossa capacidade de compreensão, naturalmente será melhor. Como é que a gente faz o desenvolvimento, né? Como é que a gente constrói esse antakarana entre a mente concreta e a mente abstrata? Através das práticas meditativas, através do serviço, através do estudo. Então, o que a gente está fazendo aqui nas nossas meditações, nos nossos grupos, tudo isso faz parte do desenvolvimento, da sensibilização do nosso aparelho à alma. É uma compreensão, uma consciência mais elevada, mais sutil. Muitas pessoas ainda se encontram na etapa inicial, onde registram a percepção de um campo de expressão, que sabem que existe, o campo de percepção da alma. Porém, isso não constitui para elas o campo natural de expressão. Esse para elas a gente não deve se excluir, né? Então, a gente também, em alguma medida, percebe que existe algo a mais, né? Que existe uma alma, uma consciência diferenciada, mas ainda para nós, esse campo não é o campo natural de expressão. A gente ainda não vive como almas. A gente sabe que tem alguma coisa, a gente se esforça, procura conectar. Em algum momento, em alguma medida, a gente se conecta a isso e aí parece que tudo muda, tudo se clarifica, a nossa consciência se expande, o amor é percebido com mais facilidade. E é isso o que nos mobiliza a tentar cada vez mais construir, chegar mais perto dessa consciência. Mas ainda para nós, esse não é o campo natural de expressão, ou pelo menos para mim ainda não. Mas eu penso que para a maioria de nós ainda não seja. Porém, são essas percepções que alimentam a nossa aspiração para querer vivenciar esses momentos com mais consciência, por mais tempo, né? Se é que a gente pode falar de tempo quando a gente está falando de uma consciência superior. Mas também para que tenhamos mais clareza, para que vivenciemos mais alegria, né? Para que tenhamos uma vida com mais significado. Teoricamente, conhecem muito sobre isso, porém desconhecem os efeitos práticos do conhecimento aplicado. Então, também tudo bem que seja assim, né? A gente primeiro precisa teorizar sobre algo para que depois a gente consiga, além da teoria,
colocar a nossa aspiração e a nossa vontade aplicada para que possamos realmente vivenciar esse nível e esse plano de consciência. Outros estão conscientes da consciência, do reino da alma e de uma casual reação a uma impressão desse reino. Porém, não são ainda a própria consciência, nem estão tão identificados com a alma ao ponto de remover da consciência tudo o mais. Sua meta e objetivo é alcançar isso. Então, a gente também está, em alguma medida, identificado com o primeiro exemplo que o tibetano fala, mas também estamos, em alguma medida, identificados com esse segundo exemplo, né? Então, em alguma medida, já sabemos como é que funciona, quando que a gente reage, né? Quando a gente invoca a alma, tem uma resposta. Quando a gente consegue se organizar dentro de um ritual meditativo, por exemplo, a gente sabe que, em alguma medida, vai ter uma resposta da alma. Quando a gente está nos períodos de lua cheia, e a gente faz, né? A gente se organiza para meditar, refletir, servir. A gente também reconhece que há, além de fora do grupo, da humanidade, a gente sabe que também internamente há um efeito significativo. Então, a gente tem um pé ali no primeiro exemplo, que são, se a gente pudesse classificar, seriam mais os místicos, que sabem que tem algo mais, mas não sabem direito o que é. E com um caminho, um pezinho no caminho do ocultismo, do desenvolvimento mais consciente, a gente já começa a saber quais são as formas e os mecanismos para trilhar esse caminho. E aí, então, a gente já sabe que, ao fazer isso, ao empregar a técnica correta, a gente consegue já ter uma reação, uma resposta mais concreta, mais palpável. Então, a tibetana está falando aqui um pouquinho do caminho místico e um pezinho do caminho do ocultismo. Ademais, quero recordar-lhes que o percurso que segue a mônada, um aspecto da energia que se acha em um ou outro dos 3 raios principais, pode dividir-se em 3 partes, as quais conduzem a uma quarta. Então, lembrando que a mônada pode ser de primeiro, segundo ou terceiro raio. E esse percurso ou caminho o tibetano vai falar aqui logo mais abaixo. Então, talvez fique um pouco mais claro para a gente qual que é o percurso da mônada. Né? Lembrando que a mônada é a parte mais elevada dentro do que a gente conhece do nosso cosmos, né? Do nosso sistema planetário. Lembra daqueles 7 planos? A alma após o plano chamado divino, ou o primeiro, o segundo plano é conhecido como monádico, ou anupadaka para os indianos. Então, esse é o ponto mais elevado da consciência dentro do nosso plano. Então, a concretização de uma unidade inferior, ou seja, a unidade com a natureza da forma. A alma, nesta unidade, se identifica tão estreitamente com o aspecto da matéria que não estabelece diferença alguma. Crê que é a forma e não se conhece como alma. Isto, com frequência, atinge seu auge numa determinada vida de expressão, onde se manifesta plenamente a personalidade, onde a alma está totalmente centrada nas reações da personalidade. A vida inferior é tão forte e vital que se expressa em forma potente e material. Então, aqui é o caminho, o percurso de descida da consciência monádica, né? Então, a mônada, quando era... A melhor analogia é a analogia de Adão e Eva. Então, Eva, a mônada, escolhe voluntariamente morder a maçã e mergulhar num plano de limitação material. Então, uma vez que a mônada faça esse mergulho, ela fica por muitas encarnações identificada enquanto consciência com um aspecto material. Aqui o tibetano diz, tão estreitamente com o aspecto da matéria que não estabelece diferença alguma. Crê que é a própria forma, não se reconhece como alma, que dirá como mônada.
Então, essa consciência, após esse mergulho consciente, está absolutamente identificada por muitas encarnações com o aspecto forma. Até que, né, só pegar um pouquinho, até que atinge seu auge numa determinada vida de expressão, onde se manifesta plenamente a personalidade, e onde a alma está totalmente centrada nas reações da personalidade. A vida inferior é tão forte e vital que se expressa em forma potente e material. Então, até que exista uma vida de culminação de tão potente vitalidade dessa personalidade, que a alma só responde, enquanto consciência, a essa personalidade. Então, a vida inferior é forte e vital dentro daquilo que a gente entende no plano material. Então, esse é um primeiro passo de um processo longo de identificação e desenvolvimento da consciência no plano material, tá? Aí, quando ela atinge essa plenitude, né, quando esgota o que é possível dentro de uma vivência material de personalidade, então e somente se acontece isso, a alma, enquanto consciência, né, a mônada, perdão, enquanto consciência, se eleva um pouquinho mais e aí entra num novo campo de desenvolvimento da consciência. A posterior e dolorosa diferenciação da consciência em uma dualidade realizada. Então, a consciência está tão identificada com a matéria e está num crescente desenvolvimento da personalidade, até que atinge um grau de potência e plenitude de personalidade. Após esse ponto de culminação ser atingido, então a consciência está pronta a dar um próximo passo. Então, o que ela começa a perceber? Uma dualidade. Nessa condição, o homem é consciente do que se denomina sua dualidade essencial. Ele sabe que ele é espírito e matéria, não mais só matéria. Vida e forma, que ele é uma alma em manifestação. Durante essa etapa que abarca muitas vidas e conduz o homem ao caminho da provação e do discipulado, até a terceira iniciação, o centro de gravidade, se assim posso chamá-lo, muda constantemente, horas na forma, horas na alma, né? Então tem todo esse processo de equilibração. A gente pode fazer uma analogia com a própria consciência, né? Se descobrindo dual em Virgem, né? Tendo seu ápice em Leão, né? de integração da personalidade, de força, potência material. Aí em Virgem, a gente pode fazer uma analogia com a primeira grande iniciação, que é o reconhecimento, né, de que eu sou um outro eu, mas aí tem diversas vidas em que a alma vai equilibrando a sua consciência, ora aqui, ora aqui. E isso produz naturalmente atrito, dor, mas é como o desenvolvimento se processa. Até que em Escorpião, a verdadeira batalha é travada. Então a alma chama a personalidade para a briga, porque já está na hora, então, dela transferir verdadeiramente a consciência para a alma e não ficar ainda nesse processo de equilibração. Então, esse processo que é chamado de caminho de provação e, posteriormente, né, do discipulado juramentado e depois o aceito, ele vai até a terceira grande iniciação. Na terceira grande iniciação que a consciência se polariza totalmente na alma, né? Então, em Escorpião, a personalidade chama a briga, purifica o emocional, fica mais voltada naturalmente para a alma, mas ainda assim tem um processo, ainda está dentro do trabalho probacionário, até que na terceira grande iniciação a alma se identifica, né, como consciência
totalmente, e com instâncias mais elevadas. Então, aí a alma consegue, a consciência, perdão, gradualmente não vai mais precisar desse estágio intermediário que é a alma, porque a consciência já começa a se identificar, a se conectar, primeiro com a tríade espiritual e mais para frente com a própria mônada. Então, a gente vê que aqui é um estado mais ou menos onde a gente está, né, esse estado intermediário, e há um acréscimo de consciência de que existe uma realidade que envolve ao mesmo tempo, que envolve tudo ao mesmo tempo e extingue a dualidade, né? Então, é esse caminho, mais ou menos, que a gente está vivendo, que a gente sabe que tem alguma coisa, a gente se conecta, a gente percebe, mas a nossa consciência, a hora está aqui e parece que a gente já está iluminado, que a gente está se santificando, e tem horas que a nossa consciência está tão mergulhada na materialidade que a gente fala, meu, parece que eu não evolui nada, parece que eu não caminhei nada. E aí depois, essa polarização vai estando ora direcionada para a alma, ora para a personalidade. É natural que seja assim, né? Claro que empregando o uso da vontade conscientemente, a gente vai gradualmente deixando de lado essas oscilações e vai segurando com um leme mais firme a nossa atenção na alma. Mas isso também é um processo que dura algumas encarnações. Importante a gente pensar que a gente não sabe com clareza que ponto do caminho a gente está. Então, que, de qualquer forma, independente de onde possamos estar, é requerido de nós uma gradual transição da consciência para a mente e um gradual desenvolvimento da vontade. Recordem que toda a história da evolução é a história da consciência e da crescente expansão do princípio de tornar-se consciente, de maneira que desde o microscópico interesse do homem consciente de si mesmo, porque vamos confinar a explicação dentro dos limites do quarto reino, o reino humano, da natureza, temos uma inclusividade que se desenvolve lentamente e que o levará finalmente à consciência do Cristo cósmico, né? Aqui no nosso planeta, do Bodhisattva, e depois de um Cristo ainda mais amplo, mais elevado. Assim, tudo isso que a gente entende como vida é, na verdade, o desenvolvimento da consciência. Não tem outra coisa, não tem outra finalidade que não o desenvolvimento gradual da consciência. Desde os reinos ditos inferiores, né, a consciência mineral, vegetal, animal, depois a consciência no homem, que tem todo esse caminho de desenvolvimento melhor delineado, né? Então, expansões graduais de consciência sem saltos. Por quê? Porque a mônada, ela desenvolve a sua consciência em cada subplano de cada plano, percebe? Que não tem por que dar saltos, não tem por que apressar o caminho. Claro que, num determinado ponto de consciência, a gente vai vendo que é importante não patinar, né? Que é importante não ter pressa, mas não perder tempo. Mas é também importante a gente lembrar que cada fase vivenciada, ela está alinhada com um determinado subplano de cada um dos 7 planos. E faz parte disso que a gente conhece como vida, desenvolver a consciência em cada um deles, para que então a mônada tenha uma vivência plena de todo esse processo de desenvolvimento e possa também contribuir com a redenção da matéria, né? Então, a mônada como consciência, né, mediando aí espírito e matéria, também tem, além do seu próprio desenvolvimento, também contribui com a expressão do espírito e com a redenção da matéria. Tudo bem até aqui? É um assunto que não é algo que a gente reflete tanto, então podem tirar dúvidas, se não ficar claro, a gente vai refletindo, a gente vai conversando, o importante é que
né, esteja claro, que a gente desenvolva a consciência. Não tenhamos pressa. Paulinho, estava indo bem até a hora que chegou lá na parte lá dos trabalhos de Hércules, porque como eu quase nunca estudei, li uma palestra ou outra, eu Mas não entendo é só uma analogia. É Você só uma fez a analogia. analogia, mas aí eu me perdi, porque eu não conheço. Aí eu fui fazer a analogia com algo que eu não conheço, mas quando você estava explicando, a mônada estava indo tudo bem. Aí eu fiquei pensando, mas isso é do indivíduo? Ou é do planeta? Ou é só da mônada? Aí eu me perdi nessas, ou do grupo, Tá. aí eu me perdi nisso. Perdão, desculpa. Acho que é porque eu não saber dos trabalhos de Hércules, Não, mas aí eu fui acabar na verdade esquecendo. é só o que o símbolo, o que o signo simboliza ou representa, né? Então, em Leão, o signo de Leão representa essa força da personalidade, essa integração, né? Essa potência, esse brilho todo, que também é um brilho da personalidade em alguma medida, né? Aí, em Virgem, representa o nascimento da consciência crística, a Virgem que gesta a consciência crística, né? A gente pode pensar na Virgem Maria, não precisa ser o signo de Virgem, mas a gente pode pensar na Virgem que foi fecundada, né? A matéria pura que foi fecundada pelo Espírito e então gera a consciência. Então, esse é o caminho natural do desenvolvimento. Então, a gente sai de uma vida exclusivamente material para a concepção de uma consciência transpessoal, né? Então, é quando o indivíduo se percebe nessa dualidade. Então, pera, eu sou uma personalidade, mas tem algo a mais. Tem uma consciência que eu sei que eu sou. E aí vem todo o processo de equilibração, que ora a consciência está aqui, ora está aqui, até que chega num dado momento em que, após vivenciar tudo isso, a consciência vai se elevando para o nível da alma e depois para o nível da tríade espiritual e depois, mais para frente, da mônada. Então, Tá, então ficou claro. Não, desculpa se te tudo bem. confundiu. Aí eu acabei perdendo depois o resto do raciocínio, tentando pensar, eu falei, não, não. Tentando encontrar lógica, aí eu vi que não. Mas aí foi aí nesse momento que você falou, nós estamos nesse estágio. É, Lá do conhecimento que nós somos um pouquinho, que não isso. é somos matéria, né? É isso, porque tem os outros estágios aí que você explicou. Beleza, obrigada. Depois, assiste a gravação, que aí talvez fique mais claro. Ah, legal, ótimo. E aí, o terceiro ponto, a elevada realização da unidade se segue em continuidade a esse senso de dualidade, e nessa etapa final se perde a sensação de ser alma e corpo. A consciência se identifica com a vida que mora internamente no planeta e no sistema solar. Quando isso acontece, se registra um estado de ser que está além das palavras, da mente e da forma, que é o que na vida do Cristo a gente vê como aquele momento da transfiguração, né? Que é o que a gente entende dentro do esoterismo como a terceira grande iniciação, quando a mente se unifica, né? A mente do indivíduo com a mente de Deus. E aí, então, ele deixa, como eu dizia, né? Ele deixa de ser um probacionário e aí deixa de ter essa dualidade. Então, ele começa a receber a influência da tríade e depois, propriamente, da mônada. O grande vidente judeu, Moisés, tentou explicar estas três etapas com as palavras eu sou o que eu sou. O expressou de forma concisa e adequada. Se tivéssemos o desenvolvimento adequado para compreendê-lo. A terceira etapa, de qualquer forma que se entenda, desafia toda a explicação e insinua um quarto tipo de compreensão da deidade mesma, sobre a qual não podemos fazer conjecturas. Então, após essa etapa, né, vem uma etapa ainda mais profunda, que a gente não pode ainda fazer quaisquer conjecturas, porque estão além de quaisquer palavras. É um processo de expansão profundo de consciência. Tudo bem até aqui? Quer dizer, dentro do que é possível, né? A gente compreender. Paulo, Oi,
Me explica de novo essa parte que você falou do Moisés, eu não entendi essa analogia. Porque lembra que o Moisés, quando ele recebeu a tábua com os 10 mandamentos, perguntaram para ele, quem que te passou isso? Né? Aí ele falou, eu sou, né? Então, esse eu sou o que eu sou, reflete todo esse processo, né, nessa etapa em que ele naturalmente estava dizendo que aquilo era Deus, né, que tinha passado aquilo, mas o que é Deus? Né? Então, pode ser traduzido, né, essa percepção da unidade, que se expressa de diferentes formas, pode ser entendida como eu sou o que eu sou. Tá. Ficou um pouco mais claro? Ficou. É tudo bem abstrato, né? Mas esse Abstrato. sentido de unidade mesmo, né? Que esse se expressa na vida material toda. Então, ao mesmo tempo que é uma expressão que, em todo esse primeiro processo que a gente dizia, parece separado, mas num dado momento a gente percebe que nunca houve separação, que foi apenas um mergulho da consciência para o seu próprio desenvolvimento, mas nunca houve uma separação de fato. Então, é esse eu sou que está em tudo, né? Está em todos os lugares se expressando das mais diversas formas, mas ainda assim, embora externamente diversificado, internamente é a mesma fonte. Sim. Obrigada. Aí, nesse segundo tópico, a gente vai ver um pouquinho do que é vida, qualidade e aparência. Essa expressão, ela também, costumeiramente, nos livros do tibetano, a gente vai usar referências aos 3 raios. Então, vida é uma qualidade, é um aspecto do primeiro raio. Então, sempre que a gente vir algo relacionado à vida, está relacionado ao primeiro raio e está relacionado a aquilo que a gente entende como espírito, tá? Qualidade está sempre relacionado ao segundo raio. Também a gente pode entender qualidade como consciência e como amor, como alma. Então, o segundo aspecto sempre se relaciona com a alma, assim como o primeiro aspecto sempre se relaciona com a mônada. E o terceiro aspecto se relaciona com o terceiro raio, naturalmente, com aparência ou forma externa. Lembra que depois do terceiro raio, a gente vai ter o quarto, quinto, sexto e o sétimo. Por quê? Porque eles são atributos desse aspecto que é a aparência. Então, a gente tem a vida, a vontade, o espírito. Aí a gente tem esse espírito se exteriorizando em qualidade, ou consciência, ou alma, ou amor, sabedoria, ou plano. E aí a gente tem o plano se exteriorizando através da matéria, né? Da inteligência ativa, da aparência, que depois vai dar origem a tudo que a gente conhece aqui no plano físico. Né? Lembrando que todos esses 7 planos que a gente conhece fazem parte do físico cósmico. Então, aí depois tem o emocional cósmico, depois tem o mental cósmico, mas isso tudo é muito além do que a nossa compreensão pode atingir. Né? Mas só para a gente ter claro que vida se relaciona sempre ao espírito, à mônada, ao primeiro raio, qualidade sempre à consciência, ao amor, à alma, ao segundo raio. E aparência, à personalidade, à exteriorização, aquilo que é externo, ao terceiro raio. Tá bom? Vai ficar um pouquinho mais claro aqui na explicação do mestre, mas é só para a gente já saber um pouquinho do que se trata. No estudo dos raios, portanto, deve recordar-se que estamos lidando com a expressão vida por meio da matéria-forma. Então, a vida se expressa através da forma e o resultado dessa conexão é o que a gente entende como consciência, como qualidade, como alma, né? Então, é o pai
e o Espírito Santo. E a junção dos dois, né? Lembra que o Espírito Santo, né? Ou o Espírito foi quem fecundou a mãe, ou o Espírito Santo, que deu origem, então, a esse filho, né? Que aí, então, um dos nomes do Mahashohan, ou do Mahachohan, é Espírito Santo planetário, porque ele representa esse terceiro aspecto, que a gente também pode chamar de matéria, né? Mas para entender que a matéria é uma expressão menor dessa qualidade, desse Espírito Santo, né? Então, a junção disso é o que gera a consciência. Por isso que a gente tem essa trindade na Igreja Católica, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade superior só será reconhecida quando for aperfeiçoada essa relação dual. Então, percebe de novo a espiral? Então, a relação dual que a gente vive hoje, né? Tem hora que a gente está com a consciência na alma, tem hora que a gente está com a consciência na forma. Quando essa relação for equilibrada, a gente vai alcançar uma volta na espiral, onde a gente vai perceber a dualidade, a unidade, perdão, essa unidade superior. Então é importante a gente entender que uma coisa está relacionada com a outra, e uma coisa é caminho para a outra. Senão a gente vai alimentar essa separatividade. Então é importante já a gente olhar como o processo se desenrola, como é o desenvolvimento da consciência, para que a gente entenda, sim, né, que estamos dentro de uma unidade, de um processo de desenvolvimento que é assim que ocorre. E aí a gente pode, então, tentar otimizar esse tempo e as oportunidades que aparecem para a gente. A teoria da vida una poderá manifestar-se, porém não me ocupo fundamentalmente da teoria, mas sim daquilo que pode ser conhecido, sempre que haja progresso e se aplique a verdade de forma inteligente. Então o mestre está sendo, de novo, aqui muito prático, né? Então essa teoria da vida una vai se manifestar em algum momento, a gente vai entender melhor o que é isso, né? Sempre que haja progresso. Então qualquer progresso de consciência, a alma vai se expressar. Então, em alguma medida, um pouquinho aqui, em alguma camada, né, a gente vai compreendendo o que é essa vida una. Mas não adianta a gente pensar nisso agora, né? O que a gente precisa quais são as possibilidades, as oportunidades que a gente tem e aquilo que pode ser feito. Aí a gente vai construindo esse caminho para que essas expansões graduais vão acontecendo e a nossa consciência vai penetrando em camadas mais elevadas. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, seguimos. Bem então. difícil. Precisa de uma acomodação mesmo, né? É bem complicado. Não é não. Vocês vão ver. Tem que ouvir mais vezes, né? Para a Isso. gente mentalizar. E não pode esquecer da prática diária de meditação, porque é a prática diária de meditação que vai sutilizar a nossa mente para que essas ideias façam cada vez mais sentido e possam ser reconhecidas, porque é isso que dá significado. Então vamos lá. Muitas pessoas falam e pensam hoje em termos dessa vida una. Porém, não são mais do que palavras e ideias, pois a verdadeira percepção dessa unidade essencial continua sendo um sonho e uma fantasia. Então, a gente vê que cada vez mais fala-se sobre isso, sobre unidade, sobre amor incondicional, sobre amor universal, mas é importante que seja dito, mas também é uma armadilha que a gente fale sobre com a ilusão de que a gente já entende. E aí a gente não aprofunda, porque isso tudo é conquistado em camadas. Então, um indivíduo como nós dizer que ama incondicionalmente é uma ilusão, né? Pode amar em algum momento, compreender em alguma medida
o que é o amor incondicional. Mas dizer que ama incondicionalmente está se iludindo. Então, é importante que a gente coloque os pingos nos is, que a gente vá, através do estudo, combatendo as ilusões. E a gente vai, então, podendo, sim, trilhar um caminho. A Cris, achei que só eu que não amava incondicionalmente. Não, meu amor, tá tudo bem, viu? Estamos no mesmo barco. Mas, por outro lado, também é importante que cada vez mais seja falado sobre isso. Que as pessoas só não percam a oportunidade de aprofundar. Então, o que é o amor? Como é que funciona? O que é não ter condições? E aí a gente vai aprofundando essa ideia, vai tentando entender como é que essa ponte, né? Lembra que um dos nomes do Antakarana é ponte, vai sendo construída, para que de fato isso um dia seja uma realidade para a gente e para a nossa irmã humanidade. Sempre que se plasme essa realidade em palavras, se acentua a dualidade e a controvérsia espiritual, empregando a palavra em seu significado fundamental, e não no seu significado comum, antagônico, ela é reforçada. Então, aquilo que eu dizia, por um lado é bom, por um outro lado é uma armadilha, né? Para a gente não achar, a pior coisa que tem é a gente achar que a gente faz bem uma coisa que a gente não faz, porque a gente não se preocupa em se aprofundar, em se aperfeiçoar, em melhorar, né? Então, por isso que às vezes é importante e a alma provoca crises onde a gente leva um tapa na cara e fala, meu, não, você não evoluiu, que você achou que você tinha evoluído. Talvez em alguma camada, porque aí então a gente continua o nosso processo de desenvolvimento. Porque se a gente fica achando que a gente já faz uma coisa bem e a gente não faz, não tem progresso. Então, por isso que é importante que as crises apareçam, né? E a gente possa olhar para elas. E sem, de novo, sem mergulhar, sem patinar no excesso de drama, mas reconhecendo as nossas limitações. A crise serve só para isso, para a gente observar as nossas limitações, então, poder transcendê-las. Se a gente também perde muito tempo nisso, aí também não é produtivo. Paulinho. Oi, tá. É interessante porque a gente até sempre comenta aqui também no grupo, né, quando a gente vai lendo sobre isso, aprendendo, a importância da questão da verdade, né, de tomar como verdade. Primeiro porque a gente pode interpretar de uma forma que não é a mais plena, né, a gente pode não entender exatamente o que é, achar que sabe tudo porque leu e, na verdade, não sabe. E, então, além da ideia poder estar distorcida, a hora que a gente vai para a prática, também tem uma ponte aí que precisa ser construída, que é exatamente isso que ele está falando. Então, é justamente não parar de estudar, não achar que já aprendeu, não achar que sabe. A gente fala aqui no grupo, ai, que difícil que está esse texto, porque e a gente pensar nessa unidade é algo que está tão distante, na verdade, da gente conseguir praticar como humanidade, que a gente achar que compreende já é prepotente, né? Então, manter mesmo essa abertura, até no próprio estudo, a gente sempre fala de manter a abertura, de não tomar como verdade absoluta aquilo que você interpretou naquele momento, porque às vezes até muda. A hora que lê de novo um texto, a hora que a gente ouve de novo o estudo, a gente vai compreendendo de formas diferentes. Super. Muito bom. É isso aí. Aí ele continua. Tomemos, por exemplo, as palavras creio na vida una ou para mim só existe uma realidade. E observem como expressam dualidade em sua terminologia. A vida não pode ser expressa em palavras e nem tampouco a sua perfeição. Então, às vezes, né, creio na vida una. Estou me colocando separado algumas vezes, né? Para mim, só existe uma realidade. Então, é uma consciência que está ainda autocentrada, mas também, de novo, né? É uma coisa e a outra, né? Porque também está aí, talvez, em alguma medida, percebendo que existe uma vida una, percebendo, né, essa realidade superior. E é o ponto que a gente está. Né? A gente sabe que tem alguma coisa, a gente percebe em alguns momentos, faz sentido, mas a gente ainda não consegue expressar isso de maneira plena.
E estamos trabalhando para cada vez mais essas expansões de consciência vão realmente nos transformando e reconhecendo essa unidade. É um processo, né? Então, não é nem para a gente ficar desanimado e nem para a gente ficar presunçoso. É o caminho do meio. O processo de tornar-se, que conduz a ser, é um fato cósmico, que inclui todas as formas. E nenhum filho de Deus está isento desse processo mutável. Enquanto habita na forma, não pode conhecer o que é vida plenamente. Então, por si só, quando a mônada escolheu encarnar, ela já estava experienciando eu ia falar uma experiência limitante, limitadora. Da mesma forma que a nossa alma, quando escolhe encarnar, ela escolhe se limitar. Porque enquanto consciência, mergulhada na forma, mergulhada no cérebro, mergulhada nos corpos materiais, é uma experiência limitadora. Que produz atrito. Lembra que a gente falava que a inércia é uma lei que governa a matéria? Tem muitas outras, né? Então, por si só, encarnado, já estamos limitados. Percebe? Então, é importante saber disso. E é importante perceber que é requerido um esforço hercúleo, um esforço grande para mudar isso, porque a tendência toda da matéria lembra, por que o Newton descobriu a lei da gravidade? O que é? É uma força que joga tudo para baixo. Então, o nosso trabalho é um trabalho de ir romper essa lei gravitacional em termos de consciência. Não é fácil, não é. E a gente precisa entender como isso funciona para a gente, então, provocar, né, uma aspiração, se imbuir de vontade para poder transformar isso. Então, vou ler essa frase de novo. Enquanto habita na forma, não pode conhecer o que é vida. Somente após hajam sido dados certos passos e pode funcionar com plena consciência nos planos superiores do sistema, poderá, com plena consciência, começar a vislumbrar essa grandiosa realidade. Então, quem diz aquilo, né? Creio na vida una, ou só existe uma realidade, está um pouco fora do contexto, né? Mas tudo bem, são palavras, é importante a gente ir corrigindo, observando e se conscientizando, né? Que isso tudo é um processo de conscientização. No transcurso das épocas, certos grandes iniciados têm cumprido sua função como reveladores e têm mantido diante dos olhos dos discípulos pioneiros da vida o ideal da unicidade e da unidade. Então, lembra quando a gente estudou sobre a doutrina dos avatares? Quem não participou, depois me manda no WhatsApp um recadinho. Eu vou depois também subir esse vídeo dessa reunião, porque naquele estudo sobre os avatares a gente vê que essa lei, né, da revelação, ela vem vindo através de certos grandes iniciados. Por quê? Porque à medida em que a humanidade vai respondendo a essas novas ideias, então a hierarquia espiritual vai trazendo novas revelações que vão aumentando gradualmente a consciência de indivíduos, de grupos e, no caso de grandes avatares como o Buda e o Cristo, mudam a consciência de toda a humanidade. Então, essas são aproximações que a gente chama, né? Aproximações graduais da hierarquia que vão sendo permitidas a partir do desenvolvimento da consciência da humanidade. Isso tem sido simplesmente a mudança progressiva do foco de atenção de uma forma a outra, para obter, desde um ponto de vista mais elevado, um novo vislumbre de uma possível verdade. Cada era, e a atual não é uma exceção, crê que sua compreensão da realidade e sua sensibilidade interior são melhores e estão mais próximas do que nunca da verdade, que é um pouco aquilo que a Tá trouxe para a gente, né? Então, cada vez que a gente alcança um pouquinho de consciência, a gente acha que
Uou, né? É assim, descobri a América, descobri a luz, né? E aí, de novo, né? Mas isso também é natural da matéria. Por quê? Porque é uma percepção, embora mais iluminada, ainda material. E qual que é a tendência da matéria? Cristalização, apropriação. Então, a gente acha que esse ponto é o mais elevado possível. E aí, às vezes, a gente defende com unhas e dentes esse ponto, sendo que ele é apenas mais uma faceta da verdade. Então, por isso que o tibetano fala sempre, né, da importância de construirmos novas formas com essa qualidade já do sétimo raio, que é uma qualidade já mais mutável, não tão fixa, possibilitando que essas formas de pensamento já cheguem para a humanidade com essa concepção da verdade, né? Com essa concepção parcial da verdade de que tudo é transitório e que tudo vai sendo um step para o outro, né? Vai sempre construindo, né, o próximo passo. A mais elevada compreensão daquilo que se denomina a vida una é a percepção do iniciado de grau superior que haja alcançado o Logos encarnado, a divindade, e sua identificação com a consciência desse estupendo Criador que se expressa por meio do sistema solar. Ou seja, né, é a percepção dele para isso tudo, né? Nenhum iniciado do planeta pode identificar-se a si mesmo com a consciência desse identificado ser, que no Bhagavad Gita diz, havendo permeado todo o universo, com um fragmento de mim mesmo, eu permaneço. Então, percebe? Nem o mais alto iniciado no nosso planeta consegue se identificar com essa vida una. Então, como é que alguma pessoa pode dizer isso? Né? Percebe? Tudo bem que também a gente não vai crucificar ninguém, porque é uma forma de dizer, né? Mas é importante a gente perceber esse tipo de coisa, né? E procurar evitar, não alimentar esse tipo de ilusão, né? Pensar e dizer a divindade em termos mais amplos, porque isso que não limitem, né? Porque isso limita, no fim das contas. Tudo bem até aqui? Podemos seguir mais um pouquinho? Vamos lá. Recomendo-lhes que reflitam e considerem cuidadosamente esses pensamentos e se esforcem para que haja uma constante expansão do sentido da percepção e uma crescente capacidade para fazer contatos abrangentes com essa verdade, realidade e beleza emergentes que o universo manifesta. Ao mesmo tempo, evitem os lirismos místicos sobre a vida una, que são apenas a negação de toda capacidade mental e a luxúria de uma percepção sensual muito desenvolvida e de natureza emocional de alto grau. Então, o que o mestre está aqui dizendo para a gente? Ele sabe que é difícil, então eu recomendo que reflitam. Então, ele sabe que não é um conceito fácil, de fácil apreensão. E considerem com cuidado esses pensamentos. E ainda se esforcem para que haja uma constante expansão da percepção, né? E uma crescente capacidade de fazer contatos com essa verdade. Então, ele sabe que o nosso processo é lento, mas ele nos convida, né? E nos recomenda, mais do que um convite, ele nos recomenda. E, ao mesmo tempo, então, que a gente pare com esses lirismos místicos, que a gente pare de achar que a gente compreende algo que a gente não compreende, que a gente ama de um jeito que a gente ainda não ama, porque isso nega todo esse processo de construção do Antakarana. Então, a gente sabe que o caminho místico ele foi super importante. Ele nos trouxe até o caminho da mente, né? Do desenvolvimento da mente. Então, agora é importante que a gente não perca esse misticismo no sentido da aspiração, no sentido de reconhecer que há ainda algo mais elevado, né? De tomarmos esse combustível para o crescimento.
mas é importante que a gente agora, nessa etapa do caminho, se esforce na construção dessa compreensão, né? Porque é a partir dessa compreensão que a gente vai poder, então, expressar melhor essa divindade, e principalmente que a gente vai poder compartilhar isso, porque se você tem uma experiência mística transcendental, como é que você vai compartilhar isso para as pessoas? Você vai falar, eu amo incondicionalmente. Se o outro, igual a Cris, não ama, só você, né, Cris? Qual vai ser o sentido dessa partilha? Percebe que vai provocar mais dualidade? Porque vai colocar você num nível mais alto que o outro. Então, em vez de inspirar o outro a chegar onde você está, supostamente, vai criar uma barreira entre você e o outro. E vai colocar você num ponto mais elevado que o outro. Percebe? Isso é separatividade, não é espiritualidade. Espiritualidade promove unidade. Então, quando eu entendo, eu consigo auxiliar o outro a reconhecer em que ponto ele está, e então ele mesmo, por si só, com a ajuda do grupo, dar um próximo passo para promover o seu processo de desenvolvimento, de evolução, e não aumentar a separatividade que vai provocar no outro uma reação de tristeza, de impotência, de inveja, porque, poxa, eu queria ser iluminado igual o outro, né? Por que eu não consigo ser iluminado igual o outro? Por que eu estou aqui e o outro está assim? Percebe como a gente vai aumentando a separatividade? Com a melhor das intenções, com a melhor das nossas experiências, mas a gente vai provocando esse tipo de reação. Quando que o que é de fato espiritual promove unidade. Então, quando eu conheço a divindade, eu posso, então, torná-la acessível a todos os outros. Uma vez que quando eu simplesmente sinto a divindade, fica para mim, né? E se eu compartilho essa beleza toda, eu posso provocar mais dualidade. E pior, para mim também, porque eu sei que eu não consigo recriar isso sempre que eu quero. Foi um momento específico. Aí, o que acontece? Aumenta a crença da... como chama isso que eu sempre falo? Superstição. Porque daí eu acho que, porque eu estava usando aquela roupa, se eu usar de novo vai acontecer, porque eu não consigo fazer de novo por mim mesmo, percebe? Eu não tenho o caminho construído. Então, se eu for naquele lugar que todo mundo vai, se eu usar aquela roupa que eu estava naquele dia, se eu fizer a oração que aquele fez, percebe? Eu vou alimentando de novo a ilusão. Eu vou aumentando a separatividade. Ao passo que quando eu conheço, eu compreendo, fica mais claro. Claro que não vai acontecer na primeira vez. De novo, lembra? Persistência, paciência, perseverança, perdão, né? Mas eu sei que vai me levar em movimentos graduais, a partir da minha disciplina, né? Lembra que a disciplina cria o ritmo que libera o fluxo. Então vai acontecer. Não tem milagre, não tem superstição, é a sequência natural. Mas eu preciso construir essa sequência. Por isso que é tão importante a gente sair um pouco do caminho místico que a gente já viveu por tantas vidas e a gente passar a ser o conhecedor da divindade. Por isso o estudo é tão importante. Por isso a disciplina é tão importante. Por isso a prática meditativa diária é tão importante. Tá? Eu acho que a gente pode ficar por aqui, né? Que já deu bastante aqui para nossa reflexão. Eu vou parar um pouquinho aqui o share e eu vou marcar só para a gente não esquecer onde nós paramos. E aí, então... Super! E aí, então, a gente tem esse tempinho para a gente, para as nossas partilhas, para as nossas dúvidas, para as nossas contribuições. Nossa, você falou uma coisa muito legal. Quer dizer, falou a aula inteira, uma coisa muito legal, mas foi assim que chamou a atenção agora, quando você falou que às vezes a gente faz até sem querer.
e você, de repente, você nunca imagina que você pode estar diminuindo o outro. Uhum. Nunca. Uhum. Falei: "Nossa, a partir de hoje eu vou ter que começar a cuidar com o que eu falo". Porque você nem imagina, não faz ideia. E é agora você A cuidando com intenção é a melhor, com certeza a você quer intenção é a melhor. ajudar, e Com às vezes você certeza. quer ajudar, você quer dar uma Ah, ideia, a pessoa nem entende o que você tá falando, tipo: "Nossa, Cristina, nossa, tô calada, agora eu não falo mais nada". tem que falar, viu, Cris? Mas tem que falar no sentido de ajudar cada um a encontrar esse caminho, né? Só uma formulação que é diferente. A boa vontade de ajudar está presente. Então, é isso que a gente precisa sempre lembrar. Então, quando a gente estuda o esoterismo, a gente não está negando o misticismo, porque isso faz parte do nosso desenvolvimento em inúmeras encarnações. Ele é natural em nós. O que precisa é a mudança da ênfase. É aproveitar isso que já é natural, que a gente quer ajudar as pessoas. É só o saber como. Ou a gente não sabe, né, ainda, mas é o tentar saber como. E a gente só tenta e sabe um pouquinho melhor quando a gente estuda, reflete, quando a gente medita, quando a gente serve, porque aí é a aplicação prática, né, do serviço, do conhecimento e do desenvolvimento da consciência. Então, é natural, a gente já tem isso de querer ajudar, né? Isso, exatamente, não tem nem como, né, Betinha? Foi o que nos trouxe até aqui, então é natural. É só a gente ficar vigilante para não colocar, de novo, mais uma vez, uma ênfase exagerada nesse caminho que a gente já conhece. Agora a gente precisa trilhar novos caminhos, a gente está pronto para isso. Agora, se a pessoa está mergulhada no misticismo, não adianta também a gente levantar a bandeirinha do esoterismo, porque a experiência dela é aquela ainda. Então também a gente precisa respeitar o tempo de cada um. Eu sempre brinco, tem algumas pessoas que eu acho que têm um potencial incrível, que se estudassem um pouco mais, se disciplinassem um pouco mais, né? Mas é o tempo de cada um. E talvez esteja certo, né, dentro do processo de desenvolvimento de cada um. E também quem somos nós para achar o que é o bom para o outro, né? Também é uma ilusão da minha parte aqui, que eu fico também me policiando. Mas às vezes a gente pensa porque a gente quer ajudar, a gente quer que o outro cresça, mas talvez a gente precise se ocupar também do nosso próprio crescimento, né? Em primeiro lugar, para daí a gente pensar como a gente pode ajudar o outro. Paulinho, acho que aí mora muito a importância da comunicação não violenta, né? Na verdade, nesse diálogo, porque pensar mesmo se você vai provocar uma reatividade ou uma responsividade, qual que é a intenção da fala? É ter razão? É estar com a verdade? É julgar, né? Ou não? Ou é buscar lá um ponto comum para ter essa conexão e realmente transformar aquilo que a pessoa pode estar pensando e que não é, ou transformar o que você está dizendo, porque às vezes uma pessoa pode falar uma coisa e pode ressoar também e mudar a nossa percepção. Então, a comunicação é essencial nesse nosso processo, né, de desenvolvimento, porque as relações são fundamentais também, né? Nossa, tá super bem lembrado, porque é isso que você falou mesmo, né? É ter a intenção clara e a consciência clara, né? De como, de qual vai ser o impacto da minha fala mesmo. Perfeito, muito, muito bem definido. Se ninguém mais tiver nenhuma contribuição, eu acho que a gente pode encerrar a gravação. É um conteúdo mais denso mesmo, né, desse encontro. A gente vai ver que nos próximos vai ficando um pouco mais suave. E também é importante, né, a gente ressaltar aqui a importância de cada um de nós estarmos aqui, né? Porque se mais membros do grupo estão, aqueles que estão comprometidos mesmo conosco, né? Se eles estão presentes, mais qualidade surge na nossa reflexão, mais qualidades estão presentes. Então, quero agradecer a todos que estão aqui nessa noite. Também eu sei que os outros vão gravar e tentar perceber e deixar essa noite dedicada, as noites de segunda-feira, para essa reflexão.
porque é saber que quando eu estou presente, eu aumento a qualidade do grupo. E se eu aumento a qualidade do grupo, eu aumento a qualidade da reflexão do grupo, que no fim das contas é o que a gente está pretendendo. Não é nos tornarmos mais sabidos sobre psicologia esotérica, é contribuirmos com a construção de uma nova cultura espiritual, que vai falar dos raios, que vai falar do que é espírito, o que é qualidade, o que é forma. Então, tudo isso são conceitos básicos do esoterismo, né? E de uma nova cultura espiritual. Então, quando a gente está aqui, a qualidade do grupo é maior, tanto da meditação quanto da reflexão. Então, quero deixar só isso bem claro, que assim, eu não posso ter compromisso se eu não tenho outra coisa para fazer. Eu preciso saber que essa noite eu só não vou participar do grupo se acontecer uma coisa muito grave ou muito séria, né? Mas eu preciso estar dedicado, porque o grupo conta com as minhas qualidades, tá bom? Uhum.